Shalom a todos. O momento é difícil, não é um Shabat, não é uma festa santa, mas as Escrituras está escrito orar sem cessar, entendeu? Orar sem cessar é um mandamento. Os santos dos últimos dias, né? É um mandamento, é orar sem cessar. Principalmente nesses dias de guerra, nesses dias que o inimigo, o adversário, o inimigo do Criador, o inimigo de Israel, o nosso inimigo, ele tem inteligência. Ele sabe que lá em Israel está o quê? Está os tesouros do Criador, né? O tesouro do Criador está em Israel. Israel é uma representação do Criador na terra. Mas por que, irmão Nilson? Bom é que todo homem soubesse, né? Essas palavras que estou dizendo agora, o inimigo sabe. E muitas pessoas da terra não sabem, né? Que os tesouros do Criador estão depositados ali em Israel, né? E o que seria, irmão Nilson, os tesouros do Criador? Os tesouros do Criador também podemos dizer os tesouros daquele homem que deseja a sua salvação, o desejo daquele servo, daquela serva que almeja aquele dia alcançar a sua salvação, entendeu? E os tesouros que está lá em Israel se chama leis, mandamentos e preceitos, entendeu? Leis, mandamentos e preceito. E mais ainda, acima de tudo isso, lá em Israel está o quê? Está o nome do Senhor que nos dá a salvação nos últimos dias. O inimigo da nossa alma, ele é inteligente. A Bíblia aponta o inimigo da nossa alma como mais sábio do que Daniel, entendeu? E quem na terra hoje é igual a Daniel? Não existe um servo, uma serva hoje na terra igual a Daniel, entendeu? Então ele é apresentado na Bíblia como que mais sábio do que Daniel. Ele sabe que esse tesouro que está lá em Israel salva as pessoas, né? Porque existe na Bíblia, quando você for pegar a Bíblia, pegar a Sagrada Escritura, você tem que saber o que é um mandamento com promessa. E a salvação é um mandamento com promessa do Criador, né? Está escrito 2 ou 3 lugares na Bíblia. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é um mandamento com promessa para os últimos dias. Estão ouvindo? E as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão passando desapercebidas. Mas o inimigo da nossa alma sabe. Vocês viram, desde o princípio da história, quantas vezes Israel já foi atacado, né? Quantos atentados contra Israel, né? Quanta coisa aconteceu contra Israel, né? Quanta coisa o sistema religioso já fez contra Israel para destruir aquele povo, para tirar a salvação de graça, entendeu? O sistema religioso, ele vive o quê? Vive do comércio religioso, entendeu? Mas o plano do Criador de salvação para as pessoas da terra é um plano de graça, porque o Senhor Yahushua disse: de graça recebeste e de graça dai-vos. Entendeu? O plano de salvação é de graça. E o próprio Senhor Yahushua disse: a salvação vem dos judeus. Entendeu? A salvação nossa vem dos judeus. Entendeu? Ela não vem da Assembleia de Deus. Ela não vem da Congregação Cristã no Brasil. Ela não vem da Igreja Batista. Mas a nossa salvação vem dos judeus, e os homens da terra não estão percebendo isso. Mas o adversário das nossas almas sabe
que a nossa salvação vem dos judeus nesses últimos dias. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então, a palavra mansa, a palavra humilde, a palavra que nos traz salvação, está aí, está lá em Israel. Entendeu? Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome, qual nome? O nome que está lá em Israel. O comércio religioso não tem o nome. As igrejas não têm o nome. As igrejas, os seus pastores, os seus líderes, eles são pagos para defender a mentira. Eles ganham salário para defender a mentira. Entendeu? E o diabo devia ter vergonha disso. Devia ter vergonha de sustentar a sua obra pagando pessoas para sustentar a sua mentira na terra. As igrejas é uma mentira. Por que, irmão Nilson, as igrejas é uma mentira? Porque as igrejas não têm o nome lá de Israel. As igrejas não pregam as leis, os preceitos, os mandamentos que foi dado a Israel. O Salmo 147, os 2 últimos versículos, lá fica bem claro, o que o Criador fez a Israel, ele não fez a nenhuma nação da terra. Então é claro isso, as pessoas não observam, mas o adversário das nossas almas sabe. O que o Criador fez a Israel, ele não fez a nenhuma nação da terra. Entendeu? Então o mandamento para os últimos dias é orar sem cessar. Como está escrito, orar sem cessar. Entendeu? Mas eu pensava que era só no sábado. Eu pensava que era só na festa santa. Sim, sábado, santa convocação. Festa santa, santa convocação. Mas a oração é mandamento, é orar sem cessar. Orar pela paz de Israel é outro mandamento com promessa. Como nós lemos lá no outro vídeo, Salmo 122, versículo 6. Orar pela paz de Israel. São abençoados aqueles que amam Israel. Aquele servo, aquela serva que ama Israel é abençoado. Não é o irmão Nilson que está dizendo, não. É a Sagrada Escritura que nos ensina. Quando o Senhor Yahushua diz na sua palavra, errais, não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. Entendeu? O Senhor Yahushua quer que vocês conheçam as Escrituras para não errar tanto a respeito de Israel nesses últimos dias. Entendeu? Porque o Criador deixou tudo certinho para nós dentro da sua palavra. E esse Criador que nós pregamos, ele deixou o que na sua palavra? Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Entendeu? Nem na morte do ímpio. Esse Deus bendito não tem alegria, não tem prazer na morte do ímpio. Na morte dessas pessoas que adoram errado, que invoca errado, que faz parte do sistema religioso. O Criador não tem sistema, não tem prazer na morte dele. Porque o Criador sabe que o dia do juízo vai ser dia de trevas e não dia de luz. Entendeu? E essas pessoas ímpias que morrem sem o Criador não tem prazer. Porque o Criador sabe que o dia do juízo vai ser dia de trevas e não de luz. Entendeu? Então essas são as palavras. Entendeu? Essas são as palavras. Guardar aquilo que o Criador nos deu nos últimos dias. E não deixar o ladrão roubar. Jamais. Entendeu? Porque a palavra diz que o ladrão veio matar, veio roubar e veio destruir. Entendeu? Então, aquilo que é para ele fazer, ele está fazendo. E aquilo que é para nós, testemunha de Yahushua, fazer nos últimos dias, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo nos últimos dias aquilo que é para nós fazer, nós estamos fazendo nos últimos dias. O adversário está fazendo, nós estamos vendo aí, matando, roubando e destruindo. Entendeu? Matando inocente, destruindo família, destruindo pessoas, roubando, entendeu? Ele está fazendo.
aquilo que ele sabe fazer. E o que nós sabemos fazer? Esses dias de guerra vai surgir muita pergunta para você, testemunha de Yehoshua. Por que Israel é tão odiado na terra? As pessoas não sabem, entendeu? Mas as testemunhas de Yehoshua sabem. A pergunta é essa, porque Israel é a base do Criador na terra. Leia o Salmo 147, os 2 últimos versículos. O que o Criador fez a Israel, não fez a nenhuma nação da terra, né? O adversário das nossas almas sabe disso. Mas é bom que as pessoas da terra também saibam isso nesses últimos dias que estamos vivendo na terra. E o socorro para os últimos dias é aquela profecia que ficou bem claro. É se aproximar do nome do Senhor. E cuidado para não ser enganado nesses últimos dias a respeito do nome do Senhor nesses últimos dias. Entendeu? Então, estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos vivendo os últimos dias. Porque as profecias já aconteceu tudo. Tudo. Guerra, rumores de guerra, pai contra filho, entendeu? Enchente, terremoto, entendeu? Acidente, desastres, morte, pandemia, entendeu? Então tudo já aconteceu. Estamos vivendo os últimos dias. E o que é os últimos dias? É a profecia de Joel. Pedro respondeu de novo a profecia de Joel, entendeu? Para ficar bem claro para os moradores da terra, né? Acontecerá quando? Acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então essas são as palavras para os últimos dias. Vamos ler um versículo sobre Israel. O Criador falando de Israel, né? Oséias 11, versículo 1. Vamos ler só um versículo, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quem pode lutar contra a palavra de Deus? Quem pode dizer que Israel é o filho de Deus? Quem pode ir contra esse versículo, né? Vocês viram que palavra maravilhosa? O Criador falando, Israel quando era menino, eu amei ele. Filho, eu amei ele. Entendeu? Os religiosos desses dias não sabem dessas coisas. Ou o diabo não deixa eles saberem, né? Não é impossível, né? Não é impossível. O que o diabo faz na mente dos comerciantes religiosos, do povo do sistema religioso nesses últimos dias, né? Vocês viram que versículo maravilhoso? Quando Israel era menino, eu amei. E do Egito eu chamei meu filho. Palavra maravilhosa, né? Então essas são as palavras a respeito do que? A respeito de Israel. Quando olhar para Israel daqui para frente, vocês olham como a base do Criador na terra. A base da salvação dos homens que hão de alcançar a salvação é Israel. Porque tudo está lá, né? Você vê até o nome, né? O nome da imagem romana não. O nome da imagem romana não está lá em Israel, né? Ainda que os comerciantes da imagem romana, alguns ficou presos lá em Israel, né? O irmão Nilson mandou uma mensagem para eles, dizendo, né? Aproveita esses dias que vocês estão presos aí, encontra o Senhor Yehoshua e faça um acerto com o Senhor Yehoshua, que é o nome da salvação, viu? O nome da imagem romana de vocês não vai salvar vocês. Foi essa a mensagem que o irmão Nilson mandou para o povo de Sorocaba, que está preso lá em Israel, né? Eles foram lá atrás da imagem romana, passear, fazer turismo lá em Israel, né? Estão presos lá, entendeu? E baseando também naquele versículo, né? Quem crê nas 10 pragas, vai crer na praga dos primogênitos, né? Êxodo 4, 22. Todo testemunha de Yehoshua conhece aquele versículo, né? O próprio Criador falando. Eles não aceitam.
próprio Criador falando, eles não aceitam. Eles endurecem o coração para o Criador e crê em mentira. Entendeu? Tem pessoas aí falando até que Deus não tem nome. Entendeu? E pessoas que até confessam o nome, mas está dizendo já que Deus não tem nome. O inimigo vai trabalhar o quê? Vai trabalhar na mente das pessoas que já conhecem alguma coisa do Criador, para não deixar ele subir essa escada espiritual para se achegar mais ao Criador, porque a palavra diz para nós aproximar do Criador e ele aproxima de nós. Isso é mandamento, né? O Criador manda nós aproximar dele, entendeu? E ele aproximará de nós. Não é assim que está escrito? É assim que está escrito. Mas as pessoas parecem que estão voltando para trás, entendeu? E o que é o versículo? Que o próprio Criador falando com Moisés, né? Olha que honra que Moisés teve na terra, né? Moisés foi um homem que amou o Criador e um homem que teve o quê? Teve conhecimento, né? Moisés teve muito conhecimento. Quando o Senhor Yehoshua separou aquele homem Oxéia, separou Oxéia e disse: o meu nome está nesse homem, né? Lá em Êxodo 23, 21. O meu nome está nesse homem, entendeu? Diz que a multidão não entendeu, mas Moisés entendeu tudo. Que Moisés separou aquele homem, disse: a partir de hoje você não é mais Oxéia, mas você vai chamar Yehoshua, filho de Num. Entendeu? Aquele anjo que deu sequência naquele povo, na partida de Moisés. E o que é o versículo lá de Êxodo 4, 22? Nós temos que repetir esse versículo todos os dias, né? Porque esse versículo vai quebrar, vai expulsar muitos demônios por aí que engana pessoas. Que a função dos demônios é enganar pessoas, né? A ponto de uma pessoa dizer que Deus não tem nome. Então essa pessoa já está sendo enganada pelo diabo, entendeu? Então vamos orar, observar as escrituras, aprender do Senhor Yehoshua, que é manso e humilde. O versículo de Êxodo 4, 22 é o próprio Criador falando com Moisés. Moisés, vai lá, fala com o faraó, soltar Israel, porque Israel é meu filho primogênito, entendeu? Eu estou com o meu coração apertado, porque o meu filho primogênito, o faraó, prendeu o meu filho primogênito. Eu estou sofrendo. Vai lá, Moisés. Vai lá. Fala com o faraó, Moisés. Fala. O meu filho primogênito, entendeu? Fala. Entra com essa palavra, Criador, no coração de muitas pessoas que está aí derrotado, Senhor. Entra com essa palavra no coração de muitas pessoas que estão perdendo aí a salvação, entendeu? Perderam a salvação, servindo outra fé que não é a fé que uma vez foi entregue ao santo. O Senhor sabe de quem eu estou falando, Criador. Pessoas sendo derrotada, Criador, derrotada, conhecendo o teu nome e se afundando, Senhor amado. Mas a tua fé é verdadeira, Senhor. A fé que uma vez foi dada ao santo tem que ser ressuscitada no coração das pessoas nos últimos dias, Senhor amado. Coloca as tuas mãos em favor de Israel, Senhor. A sua base na terra, Senhor amado. O inimigo está te afrontando. O seu filho primogênito, ó Criador. Coloca as tuas mãos nesse inimigo, Senhor amado. E que esse inimigo venha aprender que Israel é seu filho primogênito, porque é a sua palavra que diz assim, Senhor amado. É a sua palavra que diz assim. No nome do Senhor Yehoshua, Israel seja abençoado por esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Amém.